Eu tenho comigo, Marcelo, que se não for, a própria palavra de Deus vai dizer, se não for de Deus, ela vai se destruir, né? Os apóstolos mesmo não dariam a vida por um projeto que fosse falho. E tanto é que tantas e quantas pessoas a gente vê na história da igreja, tantos e quantos mártires. Não faz sentido, né? Mártires desse tempo também, a gente olha que doaram a vida, morreram pelo nome de Cristo. Então, quer dizer, não tem como a gente pensar nisso não, e não pensar que não é obra de Deus, não. Estamos começando mais um Metamorfose. Eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E hoje é o nosso 47º mesmo, né, Paulo? 47º episódio. É o 7º episódio da nossa terceira temporada. Quero agradecer a vocês pelas mensagens que têm mandado pra gente no direct, lá no Instagram, deixando mensagem também no YouTube. Agradecer a todos vocês, porque o nosso canal no YouTube está crescendo bastante. A gente já está quase chegando em 3 mil inscritos, gente. Quem diria isso? Com 4 meses de trabalho, a gente está com quase 3 mil inscritos. E a nossa meta é chegar a 5 mil. Então eu conto com você que não é inscrito. Que eu estava vendo na plataforma lá, 80% das pessoas que assistem o nosso canal não é inscrito. Então falta você lá dar uma inscriçãozinha para nós lá. E hoje o nosso episódio vai ter muita coisa boa para a gente conversar. Ele é assessor do setor de comunicação da Diocese de Barretos, é vigário paroquial da Paróquia de São Miguel Arcanjo de Miguelópolis. Eu estou aqui com muita satisfação com o padre Pedro Henrique Alves Lopes. Padre, muito obrigado pela presença do senhor e seja bem-vindo ao nosso programa, viu, padre? Boa tarde, Marcelo, boa tarde também, né, todos que vão nos assistir, que estão nos assistindo. É uma alegria para mim poder estar aqui, poder estarmos juntos e estar comunicando também aquilo que é a ação de Deus para nós, aquilo que Deus faz por nós, também através da minha vida, através do meu ministério. Que bom, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. A gente que agradece. Ô padre, esse momentinho é um momentinho do nosso patrocinador. Não sei se o senhor já conhece a Vivimar Alimentos, o senhor já celebrou isso aqui. Pois é, grande empresa. E é com muita satisfação que a gente presenteia os nossos convidados e para o senhor passar bem esse fim de semana com os nossos produtos. Essa aqui é a cafta suína da Vivimar. Esse aqui é a coxa pilão. O senhor cozinha, padre? Não passa fome. Então tá bom. Não passa fome. E essa aqui é a coxa desossada recheada. Isso aí num churrasco fica bom, hein? Muito bom. O pessoal vê eu pôr assim na caixinha de novo, eles falam assim, Marcelo, você toma os presentes, você dá... Não, eles levam embora, viu, gente? Leva embora. Ô, padre, quanto tempo faz que o senhor já é padre? Eu vou fazer agora, em dezembro, 4 anos de padre. Eu ordenei 30 de dezembro de 2020. 30 de dezembro de 2020. Aí o senhor já veio direto para Miguelópolis? Na verdade, eu vim para Miguelópolis antes de ser padre. É verdade. Eu terminei o seminário no ano de 2019. Fiquei, como que se diz, uma semana de férias, né? Que foi a primeira semana de dezembro daquele ano, de 2019. E logo já vim para cá. No dia, as datas marcam, eu gosto muito de datas, né? Dia 11 de dezembro de 2019 já passei a morar aqui em Miguelópolis, né? De fato, se tornando miguelopolense. E a comunidade aqui acolheu o senhor muito bem e acolhe, né, padre? Não, a comunidade aqui é fantástica, né? A gente encontra num povo, acima de tudo, acolhedor, que ama os padres, que faz tudo pelos padres, né? A gente sente um carinho e um conforto muito grande estar aqui, né? Ser padre aqui, de fato, é ser um sinal da graça de Deus num povo de fé. A gente encontra aqui um povo de muita fé e de muita acolhida, né? Deus que é um Deus acolhedor também, nós encontramos nos miguelopolenses esse grande traço de acolhida também. É bom demais. Ô padre, o senhor é filho de quantos filhos? Eu sou filho eu tenho mais uma irmã. Uma irmã, são dois. Uma irmã mais nova, né? E Giovana. E o senhor, que o senhor que levou o senhor a escolher? Escolher não, que é um chamado, né? Sim. Como que foi isso na vida do senhor, para o senhor se tornar padre? Bom, acho que antes de tornar isso, de contar o que me chamou, é interessante a gente pensar no que levou, né? Eu venho de uma cidade que também tem muita devoção, é a cidade de Colina, nasci em Colina. Vizinha aqui, a nossa Barretos, né? Eu venho de uma família católica, né? Meus pais são católicos, meus avós, né? Principalmente os avós maternos, né? Pedro e Odete, saudosos, né? Já estão no céu. Foram grandes exemplos para mim de vida de religião, de vida de fé.
Aí toda avó fala pro neto, você vai ser padre. Quando criança a gente ria disso. Mas de fato ali meus avós incentivaram, foram exemplos de fé. E em consonância nisso, conectando com isso, o padre da minha cidade, ele faz 43 anos que ele está na minha cidade. Nossa! E o padre de lá, quando foi para lá, estabeleceu uma relação com a minha família, que morava no sítio. Então ele ia ao sítio, celebrava ali na fazenda, na capela que tem, não na fazenda dos meus avós ali, né, que hoje vem ser da minha mãe, mas no sítio da minha mãe lá. Mas na fazenda em torno, chamada Fazenda do Monte Belo, onde ele englobava ali muitas famílias. Era uma cidade, né? Tanto é que tinha até cinema nesse bairro do Monte Belo, muito famoso lá na minha cidade de Colina. E o padre ia em casa, o padre convivia. E, claro, né, a gente, como criança, a gente idealiza, sonha com as coisas. A gente vê o padre, né? O padre Santana, né? Muito conhecido na nossa diocese, conhecido também em muitas paróquias. Então, eu tinha essa relação de amizade com o padre, a proximidade do padre, que é um membro da minha família até hoje. E, para dizer a verdade, eu olhava para o padre, como todo mundo gostava do padre Santana, eu falava, nossa, eu quero ser igual. Todo mundo gosta dele, ele é tão querido, ele é tão bem-quisto por todas as pessoas. Né, o olhar de criança, de adolescente, era um pouco disso. Mas o chamado foi se dando, né? Eu sempre digo que não teve um momento teofânico, aquele dia eu decidi ser padre, não. De fato, foi uma construção. Eu sempre fui coroinha, sempre servindo ao altar, né? Então, quer dizer, minha vocação ela foi um serviço ao altar, um serviço no altar que foi nascendo ali. E aquilo foi como que configurando a minha vida também. Né? Eu não encontrava no mundo as respostas que eu encontrava na igreja. Eu não encontrava a alegria, eu não encontrava a felicidade que eu encontrava na igreja, servindo, sendo coroinha, ajudando, estando com o padre no mundo. Tanto é que aí no ano de 2012, 2013, né, eu entrei no seminário mesmo, lá em São José do Rio Preto. É seminário, mas no primeiro colegial ou já... foi em... Eu tinha terminado o colegial, eu terminei o colegial... Eu fiz até ensino técnico na minha cidade, sou técnico agrícola também. Ah, que legal. Né? Eu terminei o colegial, terceiro colegial, no ano de 2012, e já no terceiro colegial eu fazia aquele ano que nós chamamos na igreja de propedêutico. O próprio nome já diz, propedêutico, preparação. O bispo me conhecia, né, Dom Edmilson, ele já me conhecia de criança, porque ele já tinha alguns anos. Ele disse, olha, aproveite a oportunidade, faça com o terceiro colegial esse ano do propedêutico. Então, quer dizer, eu ganhei um ano. Então, assim que eu terminei o colegial, né, até fui para o seminário com 17 anos. Fui completar 18 estando já no seminário. Então, terminei e aí fui direto para a faculdade, né, cursar as faculdades que são necessárias para se tornar padre. Ô padre, em algum desses momentos na vida do senhor, que o senhor também passou a adolescência, tudo servindo ali, mas o senhor falou uma coisa muito interessante, que é a alegria de estar ali no meio da igreja, né, estar servindo. Em algum momento, lá na hora que o senhor entrou no seminário, o senhor teve alguma dúvida de alguma coisa? Não, claro, sempre. Não, as dúvidas e crises, Marcelo, elas fazem parte da nossa vida, até de padre. Né? São Padre Pio, né, que a gente celebrou na segunda que passou, né, São Padre Pio, ele dizia que bendita a crise que te faz crescer. Verdade. As crises, elas fazem a gente olhar para o nosso interior. E, claro, eu tive crises no seminário, de me perguntar, será que essa é a minha vocação? E eu sempre digo para as pessoas que vocação não é um chamado que foi feito e pronto, está terminado. É um chamado que vai se renovando, que vai se fortalecendo a cada dia. E eu tenho que, como padre, dizer sim todos os dias para a minha vocação de padre, vencendo os obstáculos, vencendo as dificuldades, vencendo tudo aquilo que de fato vai me atrapalhando, vai me tirando da graça de Deus. Então, quer dizer, a crise que te faz crescer, que te impulsiona, que te leva para mais perto de Deus, é a oportunidade que às vezes Deus usa para te fazer crescer também. Então, sim, tive crises, sim. Não crises de querer abandonar, não, mas de se perguntar, será que essa é a minha vocação? Será que esse é o meu desejo? Será que esse é aquilo que Deus quer também para mim? Isso a gente faz esse questionamento todos os dias, né? De dizer, olha, qual que é o projeto de Deus para mim? Qual que é o projeto que Deus quer para a minha vida? Isso faz com que a gente viva aquilo que Deus pede para nós, para cada dia a sua preocupação. Então, se a gente se perguntar todos os dias o que Deus quer conosco hoje, né? Como a gente diz aquela oração tão simples, Espírito Santo, o que eu vou fazer hoje? Talvez seja uma grande resposta também para o nosso coração. O senhor está falando uma coisa que é interessante, que é o ser humano buscar, querendo ou não, um tipo de intimidade com Deus, né? Com certeza. Por que o senhor acha que nós, assim,
sei se é por conta do pecado original, tem tanta dificuldade dessa proximidade com Deus, padre? Eu acho que eu com eu mesmo, eu falo, nós com o nosso eu. É importante a gente pensar, Marcelo, que a dificuldade, ela nos faz entender que a gente necessita da graça de Deus. Sim. Né? Se tudo fosse fácil, talvez a gente não valorizaria. Se as coisas de Deus fossem... Eu dizia, né, até esses dias numa missa que rezava, né, o caminho de Deus não é um caminho fácil. E ser católico, né, ser cristão, claro, tem que dizer daquilo que eu sou, né, que nós somos, né, exige de nós muita coisa, exige de nós, de fato, que a gente se doe, se entregue e faça escolhas. Né? Mas eu disse, o caminho de Deus é feito caminhando. Né? Se a gente achar que parado a graça de Deus, as coisas de Deus vão se realizar, não tem como. Eu sempre digo, o caminho de Deus é feito caminhando, é feito dando passos, é feito percorrendo estradas, né, que nos são propostas também. Ô padre, o primeiro ano o senhor eles estudam filosofia, os dois primeiros anos? Não, a gente estuda 2 faculdades, na verdade, né? Que é as faculdades de filosofia, 3 anos. 3 anos. 3 anos, 3 anos. E mais 4 anos de teologia, né? Por isso que nós padres temos um pouco de uma bagagem necessária para poder seguir no mundo, dar respostas para o mundo tão conturbado, tão difícil, né? E ainda é muito pouco. A gente, apesar de serem 7 anos, ainda é muito pouco. Mas na verdade não para, né, padre? Não, nem verdade, pode, né? nem pode. A igreja insiste muito para nós daquela que é chamada formação permanente. Nós temos que formação permanente, claro. Legal. Até é uma preocupação da igreja em geral. Por quê? Não é só o cuidado de si, mas é o cuidado dos outros. A gente se atualizar, a gente estar imerso no mundo, a gente nós estarmos de fato presenciando o que o mundo nos oferece também enquanto sabedoria. Né? A gente não pode se limitar só aos campos da ciência, no campo da religião. Tem o campo da ciência, da sabedoria de si, do povo. Então, é uma área muito completa. E o povo, a maioria das pessoas até não sabe disso, mas a igreja, ela é muito entrelaçada com a ciência, né, padre? Totalmente. Em tudo, né? Totalmente. Né? É preciso a gente ter essa ciência, por exemplo, a gente pensar, né, das coisas que foram criadas, do que diz respeito às faculdades. A gente fala universidade, quem criou as universidades foi a Igreja Católica. Pouca gente sabe disso. Tanto é que, por exemplo, das universidades mais famosas surgiram no berço da Igreja Católica. PUC, né, são universidades que surgiram no berço da Igreja Católica. Tanto é que o detentor, o reitor, era o tal catedrático, né, que lembra o quê? A catedral. Ele tinha a sua cátedra, né, que era a sua cadeira. Né? Então, por exemplo, PUC São Paulo, PUC Rio, PUC Campinas. O próprio nome diz, Pontifícia Universidade Católica. Então, a gente dizer que a igreja não teve ligado ao conhecimento, às vezes pode ser um erro muito grande. A gente pensar em certas revoluções, a gente falar Copérnico. Copérnico, na Revolução Copernicana, a gente foi um padre também. Né? A gente pensar em Gregório Mendel, na questão da biologia. Era um frei. Para quem não sabe, era um frei, Era um frei. E tantos são aqueles que, de fato, providenciaram o conhecimento. O do Big Bang também, Também. Do Big Bang, não me recordo o nome agora. Mas era um padre, né? Lemaitre? Não, Lemaitre, não me lembro. Não me lembro. Vou pôr aí, o pessoal já vê quem é que eu pesquiso e põe. Depois, dessa questão do Big Bang, eles querem, às vezes, desconsiderar o que a religião diz, mas o conhecimento foi preservado também, muitas vezes porque os que eram chamados de monges copistas copiaram e guardaram conhecimento de livros que às vezes se perderam por revoluções, por guerras, e quantas bibliotecas foram queimadas e eram preservadas porque os mosteiros no alto lá se preservavam, e os monges, nos anos de 1000 e lá vai 1500 por 1600, era tudo cópia. Os monges copistas, né? Tem até essa questão dos monges copistas. Não tinha imprensa para imprimir, né? Não existia eles copiavam, isso, né? Tanto é que até mesmo essa questão da Sagrada Escritura, né? A gente tem acesso hoje porque São Jerônimo traduziu, né? São Jerônimo fez aí, demorou 30 anos para poder estar traduzindo a Sagrada Escritura. Existe uma lenda que o povo acredita, talvez até por falta de conhecimento, que é falar que antigamente a Igreja Católica segurava a Bíblia para o povo não conhecer por falta para poder ter controle. Olha a ignorância. Não existia como, tinha que escrever a Bíblia, uma biblioteca grandona, não era assim, padre? Sim. É como eu disse para você, os monges copistas, eles copiavam. Né? Não se tinha reprodução em massa como a gente tem hoje. De fato, eram os monges que copiavam à mão aquilo que é o conhecimento.
acusar a igreja de obscurantismo. Qual que era? Eles citam tantas coisas, né? Mas o que a igreja em si condenava? Aqueles que tentavam interpretar a Bíblia. Sim. Né? Isso é dever só da igreja. Não tem como desconsiderar, porque na igreja, como diz, a gente tem os três pilares: Sagrada Escritura, tradição e magistério. Né? Então, quer dizer, quem interpreta a Sagrada Escritura? A tradição e o magistério. Então, não tem como a gente fugir disso. E acusar a igreja de obscurantismo, de querer esconder o conhecimento, é de fato uma falta de conhecimento, né? É narrativa maldosa, né? Narrativa maldosa, de fato. O problema é que isso pega, porque é difícil defender. É vendável, isso é vendável. Não é vendável, é isso vendável, é verdade. Né? O marketing é muito forte, é vendável isso, dizer que a igreja, isso, a igreja... Mas a gente pensa nos próprios métodos dedutivos, essas coisas. Francis Bacon também tem uma ligação com a igreja. Então, quer dizer, tantas coisas que são importantes também, que vieram da igreja. Ô padre, pode parecer meio antagônico para quem se acha intelectual, mas, por exemplo, o senhor, a primeira coisa que vocês fez 3 anos de filosofia. Sim. Filosofia é uma ciência, fala ciência também, não é ciência, né? Na verdade, é a arte do saber, a arte do conhecer. O próprio nome diz, é o amor pela sabedoria. É o amor pela sabedoria. E ali vocês estudam pensamento de vários tipos de pessoas, inclusive ateus, né? Com certeza. Então, onde que passa também por um funil ali, que eu acredito assim, eu posso estar enganado, o senhor pode até falar, mas talvez quando a gente busca muito esse tipo de sabedoria, ali a gente encontra a fé também, o sentido das coisas, não pode ser também? Perfeitamente, perfeitamente. A gente diz que a filosofia desconstrói, né, paradigmas, certas situações, o que a gente chama de senso comum, né, para construir, para nos dar uma sabedoria que a teologia pode nos fornecer. Porque, como diz, o Papa João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Fides et Ratio, né? Fé e razão. Até que ponto a razão vai, a fé pode explicar. Tem certas coisas que só a fé vai explicar. Não adianta eu querer explicar para alguém que não tem fé uma questão de fé, uma questão de moral, uma questão de sabedoria da questão religiosa, da revelação divina. Então, a fé, ela sobrepõe, né? Ela não sobrepõe, mas ela completa aquilo que o conhecimento às vezes não consegue chegar. O padre, e teologia é estudo de Deus? É isso que chama? É o próprio nome Deus, Tá. Porque, assim, estudar sobre Deus, né? Até é complicado dizer isso, né? Porque por mais que a gente estude, a gente não vai saber nada. Né? Não dá para colocar Deus num tubo de ensaio, que nem a gente vai ouvir dizer. Mas, acima de tudo, é entender na Sagrada Escritura a revelação do próprio Deus. A revelação do próprio Deus. Né? Acima de tudo, por exemplo, no primeiro ano de teologia, a gente tem uma matéria chamada Revelação, né? Que a gente vai entender a maneira com que Deus quis salvar o mundo, que foi através da vida e missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vai entendendo que na teologia, qual que é a missão de Deus, né? Qual que é a missão de Jesus Cristo, qual que é a missão do Espírito Santo. A gente vai buscando, né, compreender e ter desígnios para orientar o povo. A gente não faz uma teologia pastoral, não é? Tem essa matéria também. Mas é uma forma da gente se aprofundar na Sagrada Escritura, porque todas as matérias têm como base a Sagrada Escritura. Todas partem dela. Aquilo que eu disse para você. Sagrada Escritura, tradição e magistério. Então a teologia é a junção disso para a gente poder ter, não sei se uma síntese talvez, mas uma explicação mais atingível, né, que possa ser atingida para o povo também entender, né? Dentro daquilo que o homem pode entender, pode né? Entender, dentro dos nossos limites. Sim, transcendência, totalmente. O padre, o senhor fala igual, para quem não entende, o senhor fala a Escritura, o magistério e a Sagrada Tradição, Isso, né? A tradição. Para quem não sabe, a tradição é aquela que vem dos apóstolos. Também. É aquilo, né? Que foi sendo construído durante ao longo do tempo. Porque antes da Bíblia, porque o pessoal fala, antes da Bíblia ter sido escrita, primeiro aconteceu os fatos. Porque muita gente esquece disso, né? Isso. Primeiro houve os fatos, depois alguém teve que repassar isso. Porque a tradição da Bíblia, ela começa oralmente. Sim. Né? Os evangelhos, né, que a gente, vamos dizer, mais... o Antigo Testamento é mais difícil ainda ser datado. Né? Tem situações de 1.500 anos antes de Cristo, até mais. Mas o Novo Testamento vai dizer respeito ali de pelo menos 30, 40 anos após a morte de Jesus. Foram escritos, por exemplo, João foi ali escrito nos anos 60, 70, 80, 90. Então, quer dizer, tem uma certa tradição que vai sendo passada via oral, que aí depois sistematizada e escrita para ser aí perpetuada, né, nesse tempo todo que a gente está aí, mais de
2030 anos aí. E não erra, né? Não erra. Ô padre, igual o senhor falou, a revelação. Nesse período de Cristo e veio a revelação. Hoje, Cristo não tem mais nada para revelar ou ainda tem alguma coisa na obscuridade? Ou tudo já foi revelado e agora a gente vai desdobrando verdades? Tudo foi revelado em Jesus Cristo. Tudo foi revelado em Jesus Cristo. Porque ele é a pessoa, é o verbo encarnado do Pai. Ele é o Deus encarnado. Então, nele, né, vamos dizer que nele se inicia e nele termina a revelação do próprio Deus. A gente vive dessa revelação, dessa missão, dessa boa nova que ele nos anunciou, que ele nos disse também. Ô padre, o senhor podia explicar um pouquinho para nós sobre a liturgia da missa? O que é que realmente acontece ali? Que muita gente vai na missa, acha que mas é tudo igual. Mas ali acontece um mistério muito grande. Qual que é, aos olhos espirituais, o que acontece na liturgia? De fato, na liturgia, a gente vive a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Né, nos momentos que a gente pode dividir principais, né, não sei se principais, mas mais claros, da liturgia da palavra e da liturgia eucarística. A gente vive o Calvário do Senhor, do Senhor que se entregou, que morreu por nós, mas ressuscitou glorioso na Eucaristia que se levanta sobre o altar. Então, de fato, a Eucaristia é esse momento da paixão, morte e ressurreição. Nós, na missa, adoramos o Cristo vivo, vive presente na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade das espécies do pão e do vinho, que com a oração, né, do Padre, a oração eucarística, vai se transformar no corpo e sangue do Senhor. Então, quer dizer, quem participa da missa participa eu sempre digo para as pessoas, do maior pedaço do céu aqui na terra. Porque é a presença do próprio Deus que de tão grande se faz um pequeno pedaço de pão para que a gente se alimente, para que a gente cresça na fé, para que a gente possa, né, ter uma força espiritual para poder crescer na graça de Deus. É bonito demais. É o ápice, né? Sim, é o ápice da nossa fé. Por isso que é tão importante, né, a participação, né? Por isso é tão importante estarmos ali de fato, de alma, de coração, de total entrega mesmo, né? É tão importante mesmo. Ô padre, no momento do ofertório, toda vez eu vejo assim, os padres sempre fazem uma oração ali. Isso. O que é? Não pode falar o que é? O que é que vocês falam ali? A gente, na igreja, é chamada oração secreta. Chama oração secreta? Chama oração secreta. Então o senhor não pode falar, pode? Pode falar. Né? Ali você está fazendo um oferecimento dos dons. Porque o que é ofertório? Isso é importante. Às vezes a gente não valoriza o ofertório. Eu vou falar isso aqui porque isso aqui não acontece nem em Miguelópolis, nem lá em Colina. Né? O pessoal fica andando, fica conversando, dispersa, né? Faz tudo menos prestar atenção no ofertório. O que é o ofertório? Não é só colocar a moedinha, o donativo, que é importante para nós também, enquanto igreja, para se manter, né? Mas acima de tudo é ofertar aquilo que eu sou para ser colocado no altar do Senhor. E através daquelas orações, o padre reza, né? Bendito sois Senhor, né? Ele vai oferecendo, bendizendo a graça de Deus ali. E oferece os dons do pão e do vinho para serem consagrados e assim se tornarem corpo e sangue de Jesus, né? E assim se tornarem aquela que é a nossa oferta. Ali é o momento de se ofertar e o povo às vezes se dispersa, se perde. Não sei se você já reparou, parece que faz daquele tempo um intervalo, né? Da primeira parte da missa. E é um momento de entrega. De entrega ali. Às vezes você fala assim, mas eu não tenho nada para ofertar. Oferta a tua vida, né? Oferta a tua história, oferta a tua caminhada. Ali no momento de ofertar o pão e o vinho, tá ofertando a Deus Pai. Isso, Deus Pai, Deus Filho. Os três, a Trindade. Aí você vai rezar, bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade. E vos apresentamos que agora para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, né? Agora vai me falhando a memória. Mas, de fato, essa oração de bênção, de entrega mesmo, né? De total consagração ali ao Senhor, né? Então, a gente oferece a Deus, que através do seu Filho realiza a sua obra redentora. O senhor, como estudioso, assim, o senhor tem alguma devoção a algum santo no sentido de que o senhor conhece mais a vida, que o senhor admira? Igual o senhor falou do Padre Pio. Padre Pio. No começo, o senhor tem algum... Eu sou devoto de São José. São José. Dado a questão da minha paróquia lá de Colina ser de São José. E, de fato, a gente olhar para a vida de São José, não só como... Às vezes a gente olha São José só como pai de família. Mas ele, na Sagrada Escritura, foi um dos poucos exaltado com a virtude de justo. São José é o justo. O justo. Né?
E a gente pensar na justiça de São José, nessa parte dele ser justo, na castidade de São José, na sua entrega também ao projeto de Deus. Então, quer dizer, tantas são as coisas de São José que admiram e que servem para a minha vida de padre, né? Que é pai. Né? O padre é o pai da comunidade, é o pai de um povo, é um pai que zela, que cuida, que ama, que corrige, que exorta. Então, São José para mim é o grande modelo. Claro, a gente conta também os padres, né? Muitos deles têm uma grande intercessão também, um cuidado de Santa Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Nós estamos celebrando a novena dela esses dias. Na próxima terça nós vamos ter a questão da missa aqui também, do dia dela. E a partir disso, eu também, vindo para Miguelópolis, eu desenvolvi um carinho por São Miguel. São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, que eu falo assim, é o padroeiro que Deus escolheu para Miguelópolis mesmo. Não existe padroeiro melhor para nossa comunidade. Eu que já estou há 5 anos aqui, acabo entendendo que não existe padroeiro melhor para São Miguel, para Miguelópolis, do que São Miguel Arcanjo. Então, eu fui desenvolvendo. Claro, o primeiro deles é São José. Né? Já contei muito com a intercessão de Santa Teresinha também. Né? Claro, na simplicidade, no silêncio dela. E conto também com a graça de São Miguel Arcanjo. Se eu não me engano, o nosso bispo ele é especializado em Santa Teresinha. É isso mesmo, né? Ele é um doutor em Santa Teresinha. Em Santa Teresinha, ele né? sabe muito, tem uma devoção e tem feito um apostolado muito bonito da divulgação, né? Ele direto tem compartilhado vídeos, ele vai em podcasts, ele tem uma sabedoria fundamental e especial de Santa Teresinha. Ele consegue transmitir na simplicidade de Santa Teresinha, né, uma das virtudes dela, esse grande ensinamento dessa grande santa também da nossa igreja. Ô padre, o senhor, desculpa a pergunta, o senhor tem quantos anos? Eu tenho 29. O senhor é muito novo, né? Para entender, assim, como que é o senhor trabalhar na comunidade, ser padre, assim, hoje, e envolver com o pessoal, ver as, entre aspas, misérias espirituais que te buscam, pessoas que te buscam para confissão, né? Ou até direção espiritual, o senhor deve receber muito, né? Ah, sim, né? Como que é o senhor receber tudo isso, assim, a viver essa vocação, né? Marcelo, eu vou te dizer a verdade, tudo é graça. É pela graça de Deus mesmo, né? Quando a gente fala das misérias, né? A gente tem misérias também, e olhar para as nossas misérias faz com que a gente pense assim, nossa, eu não sou melhor que ninguém, né? Eu tenho que buscar, né, como diz, olhando às vezes, como diz, não é questão de olhar isso, mas olhando na realidade do outro, eu tenho que melhorar a minha, né? Porque eu sou a referência, eu sou o pastor, né? A própria palavra de Deus vai dizer, a quem muito foi dado, muito mais será exigido, né? E, então, quer dizer, na caminhada, na direção espiritual, na confissão, eu entendo que eu preciso ser melhor. Ali, acima de tudo, eu sou um ministro de Cristo, né? Eu estou agindo em persona Cristo. O padre age na pessoa de Cristo, essa quer dizer a palavra. Ali eu sou só um instrumento. E eu tenho muito comigo isso. E quando a gente entende que a gente é instrumento da graça de Deus, a graça de Deus acontece, que não é por mim. Quando eu entendo que eu me entrego de verdade aos cuidados e às ações do Senhor, e sou dele apenas um instrumento, um vaso de barro, que é preenchido pela graça de Deus, as coisas assim acontecem. Porque nós somos falhos, temos pecados, misérias, paixões, que, claro, apresentamos diante da misericórdia de Deus. Né? Eu digo sempre nas confissões que às vezes atendo. De um lado a gente oferece a nossa miséria e de outro lado Deus nos oferece a misericórdia. Né? Então não tem como servir melhor esse Deus, né, que a gente tanto ama. Deus é misericórdia. Eu lembro de uma passagem, eu acho assim, ela muito importante, até para a gente refletir. Eu queria até ouvir um pouquinho do senhor sobre ela, aquela parte que São Paulo fala assim: Senhor, por que não consigo fazer o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero? Isso é muito do ser humano, né, padre? São Paulo é outro que também, claro, né? Na Sagrada Escritura a gente tem tanta coisa boa, mas São Paulo nos traz tantas preciosidades, né? Ele nos mostra que sem a graça de Deus a gente não é, e não vai, a gente patina, a gente não caminha, como eu disse para você. Quando ele diz, eu faço às vezes o mal que não quero e deixo de fazer o bem que quero, ele fala da nossa humanidade, que se não contar com a graça de Deus, se não contar com esse amor de Deus, não consegue. Ele diz em outras passagens, né? Se foi me colocado um espinho na carne para que eu não me ensoberbesse, né? Olha, de fato, ele
ele não explica, não fala, acho que não cabe também a gente querer entender qual que é esse espinho, né? Mas é para mostrar que a graça de Deus é tão necessária. E como diz, a teologia de Paulo é a teologia da graça, a teologia da salvação que Deus proporciona também para cada um de nós. Ô padre, e falar sobre interpretação bíblica, acho que lá no comecinho o senhor comentou isso aí. O magistério e a tradição, ela tem esse direito, essa função também. É direito, que é deles ali. É deles. E isso aí sempre foi em unanimidade, assim. A igreja sempre abraçou isso. Isso, e quem não abraçou isso se rebelou contra a igreja, né? É verdade, Lutero foi isso, né? Porque ele queria partir só da escritura, né? Só da escritura. E aí aconteceu deles querer se dividir, querer pensar como se não. A igreja não é só a escritura. Claro, ela parte dela, ela tem como base, mas os santos padres, né, a tradição da igreja, o magistério que vem sendo construído, aquilo que o Papa diz é lei para nós, né? A Bíblia ela foi construída para o Novo Testamento, foi a igreja, não foi, padre? Eu falo a junção dos livros, é isso que o senhor está falando? Isso, não, é também. Aí já é mais aquilo que a gente chama de cânon. Isso, é o cânon romano, que são os 73 livros que foram colocados como inspiração divina, sim, foi construída pela igreja, nos concílios e nas diversas situações ali que foram sendo realizadas. E concílio não tem data, não? Sempre é de tempos em tempo, a igreja está sempre fazendo um concílio? Não necessariamente. Concílio não. A igreja faz mais sínodos. Né? Nós estamos até vivendo o sínodo da sinodalidade, que é aquela importância da participação do povo, onde o Papa quer ouvir o povo também. Mas a igreja concílios não... Eu tinha um professor que dizia que a gente, até hoje, 50 anos depois do Concílio Vaticano II, a gente não tinha tirado a poeira de tanta sabedoria que é aquele concílio. A gente vê as constituições, né? Lumen Gentium, Gaudium et Spes, tantas coisas que a gente, nem como católico, às vezes pegou para ler, né? A gente, padre, a gente, claro, tem que ler, tem que estudar. Mas a gente às vezes fala tanta coisa e não conhece aquilo que é tão fundamental, que é tão bonito da igreja, né? Tão importante. Os documentos também, eles estão sempre os papas estão sempre escrevendo. Sim. Isso aí sempre também, sim, né? Sempre. Os documentos são uma forma do Papa colocar aquilo que é a sua identidade também, né? Cada qual com a sua particularidade. Isso que é bonito na igreja, né? Deus suscita os dons para diferentes situações, né? Diferentes realidades. Deus suscita dons, né? E carismas, né? Como diz São Paulo. E cada Papa escreve conforme a sua doutrina, conforme o seu conhecimento, conforme aquilo que ele acredita. E a igreja acolhe muito bem isso. É muito bonito a gente pensar isso. E sempre atual, o tempo atual, né, padre? Não tem nada que um papa ou a igreja escreveu, principalmente no catecismo, né? Quando a gente pega o catecismo da igreja, que é aquele livrinho, qualquer tipo de assunto que você quiser tem ali, né? A igreja tem sua opinião. Sim. Não é nem opinião, né? A gente falar de opinião, pode ser que a gente ache que é simples. Não, a igreja tem as verdades de fé. Verdade de fé, essa é a palavra. Verdade. As verdades de fé. Porque opinião... qualquer um pode dar. É verdade, o senhor tem razão. É verdade de fé, aquilo ali é isso mesmo. As verdades de fé são inegociáveis. E quem está fora disso não está em comunhão, né? É o que a gente diz. Ô padre, o senhor acredita, eu acredito que, não sei, é igual... Então quer dizer que, se a gente partir por uma ideia assim, quer dizer que a verdade ela é absoluta, ela não é relativa. Depende. O que o senhor acha? Depende daquilo. Porque assim... Depende de que verdade você está dizendo também. Se for a verdade da revelação, ela é absoluta e pronto. Mas existem verdades também. Né? É o que a filosofia vai nos dizer. Não é o ponto de vista, não é eu achar que aquilo me responde ou o que é conveniente para mim. Né? É um ponto de pensar, não, o que é certo está aí ponto. Né? Está aí ponto. Não existem... Existem verdades. Eu resumiria assim. Mas na revelação a verdade é absoluta. É absoluta, é plena, é total. Deus se revelou ali em Jesus Cristo, a sua maneira de salvar cada um de nós. E a gente percebe que em todas as religiões do mundo, acho que a única que teve uma encarnação de Deus é o cristianismo, né? Cristo, né? Eu já fui estudar sobre isso um dia, não tem nenhuma que fala sobre isso. Né? De fato, tá aí uma das grandes, para mim, né? Talvez o que mais me convence até hoje, né? Um Deus que é todo poderoso, que poderia nos salvar de tantas e quantas formas, quis se fazer um de nós para entender as nossas dores. É aquilo que a gente diz. Deus se humanizou para nos divinizar. Deus se rebaixou para nos elevar. Isso se alguém não se encanta por isso ainda, eu não sei
com que se encantar da revelação de Deus, não. É bonito mesmo. É bonito, né? é bonito. Um dia eu fiquei pensando assim, falei, nossa, quando Adão e Eva pecou, eu fiquei imaginando Jesus conversando com o Pai e com o Espírito Santo. Falei, como é que nós vamos fazer agora? Não, vou descer lá embaixo. Não. É tipo assim, não era? É esse diálogo. Agora eu vou encarnar. De fato, é aquela questão, né? No precônio pascal, no exulte que a gente canta no sábado pascal, a gente vai cantar. Ó, feliz culpa de Adão, porque por ela nós merecemos o Salvador. Né? Foi uma forma de dizer que a nossa humanidade débil, falha, precisou da graça de Deus e precisa todos os dias. Né? E eu falo assim, São Paulo, né? Vamos de novo em São Paulo. Onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? A gente olhar para isso e ter a certeza que Deus está conosco, a gente não consegue deixar de lado, não. Ô padre, você falando em pecado, falar um pouquinho de confissão. Qual que é a importância e como que a igreja enxerga a necessidade dos fiéis de viver o sacramento da confissão? Sacramento, né? Isso. A confissão é um sacramento, que é um sinal sensível dos 7 sacramentos. É um dos sacramentos que a gente chama de cura. Sacramentos de cura. Por quê? Ele nos cura do nosso rompimento. O que é o pecado? A gente entende que o pecado é o rompimento da nossa ligação com Deus. A confissão, ela nos une de novo. Né? Claro, dentre os 10 mandamentos, dentre os mandamentos da igreja, dentro daquilo que a moral vai dizer, a confissão é aquele sacramento que de novo nos devolve para a graça de Deus. Né? Que nos lava de todas as coisas ruins e nos devolve para a comunhão. Né? A gente às vezes acha que confissão é só para comungar. Não. Confissão, lógico, a comunhão é o presente disso tudo. A confissão é para eu me reconectar com Deus, é para eu me religar com Deus, é para eu estar em perfeita e íntima união com a graça de Deus, que pelo meu pecado eu perco, né? Eu perco essa graça santificante e salvadora. O senhor está lendo alguma coisa? O senhor gosta de ler ou está sempre assim? Mas o senhor lê alguma coisa fora da igreja ou não? Leio sim. Eu gosto. Eu me aventuro assim, fora da igreja, da questão dos documentos. Acho que documento é algo que a gente, que assim, sai um documento, a gente tem que estar aprofundando. Né? Alguma coisa de liturgia, né? que é algo que eu gosto, catequese ali. Mas eu gosto muito do universo da política também. O senhor gosta de política? Gosto. Legal. Né? Eu acho que conhecer, porque a gente vê, nós estamos completamente ligados. E é um 100%. Grande erro do ser humano é se furtar disso, né? Não entender. Não é para ser partidário, muito longe disso, mas para conhecer como diz na filosofia, nós damos a filosofia da política. Conhecer o fenômeno da política, né? Conhecer aquilo que é a sua essência. Eu acho que isso é importante. Eu leio bastante, procuro me aprofundar nisso. A política começou lá no céu, com os anjos querendo se rebelar? Será? Uma boa pergunta. Ali já teve um grupinho querendo, não era? É uma boa pergunta, viu? Nunca pensei nessa ótica. Vou pesquisar sobre. Mas é bom. Ô padre, e dentro da filosofia, o senhor estudou pensamento platônico também, Platão, Aristóteles. Sócrates, Aristóteles tem um pensamento bem, assim, tipo de antecipando o Cristo em algumas coisas, né? Tanto é que Aristóteles foi, vamos dizer que Santo Tomás cristianizou o pensamento de Aristóteles. E Platão, o Agostinho cristianizou o pensamento de Platão. Então, quer dizer, a filosofia ela vai se construindo, a gente vai vendo que tudo pode ser comparado à luz de Cristo. Então, quer dizer, eu gosto muito, por exemplo, das 5 vias, né, da prova da existência de Deus de Santo Tomás de Aquino. Eu me apego muito à questão mesmo daquela, qual que é o primeiro motor imóvel. Isso é legal. Né? Que assim, dentre outras, claro, elas são importantes, mas dentre outras a gente pensa assim, apesar de tudo a gente vai, mas precisa de um primeiro motor que é imóvel, que é a causa de todas as coisas. Né? Eu gosto muito desse argumento e gosto muito também de Pascal. Pascal fala da aposta, né? Quando a gente fala da questão de Deus. Né? Ele fala assim, olha, é mais fácil eu apostar que ele exista e viver bem, viver conforme a vontade dele, e talvez chegar lá e ele não existir, eu não perdi nada. E se eu apostar que ele não existe, eu viver de qualquer jeito, e chegar lá no final ele existir, eu vou ser condenado. Eu gosto muito desse argumento. Às vezes a gente leva pelo bom humor, mas de fato é melhor apostar que Deus existe, viver conforme a graça dele,
do que esperar que ele não existe e ser condenado aí, do que não é o nosso projeto. Mas é igual a teoria lá dos 5, qual que é o motor principal? Como é que é o primeiro motor? Isso, é o primeiro motor imóvel. Primeiro motor imóvel. 5 provas da existência de Deus de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás que escreveu essas provas. Ele que escreveu. Porque se a gente... Causa efeito, causa causante, eu não lembro de lipsilitre, não, de qual que elas são. É que no geral é que dizer assim, não é nada espontâneo. Não existe nada, não é combustão. Porque tem que ter muita fé, né, pra acreditar nisso, né? Pois é, até onde chega na razão, nós vamos dizer, a fé responde para nós também. Porque tudo é muito perfeito para vir do nada, né? Eu vi umas teorias assim que talvez se o campo magnético da Terra fosse um pouquinho mais ou menos, não sei se tivesse... É coisas de milímetro do milímetro. Se fosse errado, não existia a vida, né? Pois é. Então, quer dizer, são respostas que a gente pode até buscar. A ciência pode responder, mas sempre vai faltar algo. Vai. E esse algo, para nós que acreditamos, é Deus. Não tem como não ser. E Deus é misericordioso mesmo, né? Sim, com certeza. Eu brinco que se não fosse... Tem aquela passagem que diz, né? Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, assim como as minhas ações não são como as vossas ações. Eu completo dizendo, graças a Deus. Porque se fossem os pensamentos como os nossos pensamentos humanos, eu creio que nós já estaríamos aniquilados pelo menos umas 50 mil vezes. Ô Padre, só para mim não tomar muito tempo do senhor, mas eu quero que o senhor explique um pouquinho para nós só uma coisa. A diferença da visão do Deus do Antigo Testamento e do Novo. Porque também tem uma relação de tempo aí e de desenvolvimento do povo. Sim. Mas é bom para a gente poder entender também, o pessoal entender. Era o mesmo Deus. Sim, com certeza. É que assim, para trazer uma explicação, talvez de tantas que a gente pode ter, o que eu posso explicar, para o povo entender mesmo, que a gente, como disse, tem que explicar para o povo entender. Isso. No Antigo Testamento se acreditava num Deus proventor. Um Deus que provia, um Deus que cuidava, um Deus que fazia chover o maná. E no Novo Testamento nós temos um Deus salvador. Né? Eu acho que... Porque assim, se a gente for entrar em detalhes, né, o Deus que criou... Porque talvez é mais fácil explicar nessa ótica. Um Deus proventor que provia as coisas para o povo, que provia a salvação, que provia a libertação. De um outro lado, nós temos um Deus no Novo Testamento salvador. Né? Um Deus que nos salva, um Deus que dá para nós o caminho do céu. Então eu gosto de olhar por essa ótica. De tantas que podem ter, mas eu gosto de olhar por essa ótica também. Ô Padre, e a quermesse, como é que tá? Olha, graças a Deus, né? Tá acontecendo com muita graça, né? Com Dizelma, nós contamos com uma equipe muito especial, né? De fato, os festeiros. Né? Sem ele, nós não somos nada, pelo amor de Deus. Coitado de mim e do Padre Evandro, né? Um abraço pro Padre Evandro também, né? O Padre Evandro já veio aqui, fez o podcast do Padre Evandro lá. Nós vamos ter que disputar quem tem mais visualização lá. O Padre Evandro tá superando as visualizações todas lá. Mas, assim, é o povo que faz, né? A gente tem que entender que é isso, né? Nós contamos com uma equipe que... Eu tava vindo pra cá, o pessoal tava lá já começando a arrumar as coisas pro fim de semana aí, que é o maior fim de semana. Hoje não tem, não. Hoje não tem. Hoje é quinta, né? Hoje é quinta-feira. A nossa barraca. Tem as barracas que funcionam no entorno, né? Mas sexta, sábado, domingo é que funciona a barraca. Mas, de fato, é um povo que colabora, é um povo que nos ajuda e vai e participa. Porque, né, como diz, a gente precisa, né? Quermesse não é para... Eu até disse algumas vezes, quermesse não é para fazer graça para ninguém, não. É para arrecadar fundos mesmo. Porque não tem... Como diz, a gente vem de uma cidade, de uma realidade... que é pobre, né? Nós não temos ricos milionários que muitas pessoas nos ajudam, pelo amor de Deus. Mas a gente precisa da quermesse para fechar as contas mesmo, para manter e cuidar de um patrimônio que é muito grande. A gente fala que coisa, mas Miguel Lopes é muito rico em templo. Nós temos 6 a 7 templos que a gente tem que estar cuidando ali, que demandam custos, que demandam... E hoje, numa realidade que tudo está tão caro, então a gente precisa. Então, mas, graças a Deus, tem sido um sucesso. Né? É a festa da família, a festa que a família se reúne, colabora, come aquele franguinho delicioso, né? Gostoso, e pode participar também das celebrações. É um momento de confraternização também da nossa cidade. Ela é tão tradicional que ela traz a gente para a infância e depois a gente vê que a gente tá ficando velho. Eu tô vendo que eu tô no papel do meu pai e meu filho no meu de antigamente, de trazer, né? Como que é as coisas, né? Assim, é a terceira quermesse, porque faz 2 anos teve a pandemia, então não teve. Você falava, nossa, a realidade da quermesse de Miguel Lopes é diferente. E é verdade. Eu já percorri muitas paróquias, né? Porque no seminário a gente faz os estágios pastorais, né? Que no fim de semana a gente está
um final de semana em cada paróquia. A gente vai vendo realidades, a gente vai visitando. A Quermesse de Miguelópolis virou uma festa, né? E cada vez mais, eu estava falando isso até com o Padre Evandro antes de ontem, nós temos que profissionalizar. Porque assim, ela tem crescido de um tanto, tem tomado uma magnitude tão grande que a gente virou uma promoção de coisa. É uma tradição da cidade. Né? Já não é mais, ela ultrapassa aqueles que são os limites de uma festa, que é a igreja, que é o padre que propõe. Não, é muito grande. E cada vez mais tem se tornado maior, né? Graças a Deus. Bom demais. Ô padre, e o Padre Pedro Filho, como é que é? O senhor tem tempo para os pais? Que o senhor vai sempre lá para a colina? Eu falo que eu tenho como regra, né? Sempre às segundas-feiras. Né? Segunda-feira o senhor está de folga. É sagrado. Né? Domingo para o pessoal é sagrado por causa da Santa Missa e a segunda para mim é sagrado por causa da folga. Né? A relação com os pais, vou lá sempre. Né? Dos meus pais eu tenho tudo. Né? Meus pais Se eu sou alguém hoje é por causa dos meus pais, né? Meu pai, minha mãe, meu pai Marco, minha mãe Solange e tem também a minha irmã Giovana. Ô padre, e as celebrações de São Miguel, como que tá as novenas? Olha, nossa, Marcelo, nós fizemos uma grande preparação aqui em Miguelópolis. 40 dias nós fizemos a Quaresma de São Miguel. Nossa. Né? A Quaresma de São Miguel que está tão amplamente divulgada nas redes sociais. Nós optamos por fazer a nossa aqui como paróquia de São Miguel. Sim. Quase não. Todos os dias, desses 40 dias, desde o dia 15 de agosto, a gente está tendo missa. Né? É todo dia, padre? Todo dia. Então a novena é todo dia mesmo. A Quaresma. 40 dias, Quaresma, não é novena, não é Quaresma. A novena também tem feito também. Então, até saindo daqui eu vou celebrar. Então, a Quaresma de São Miguel, desde o dia 15 de agosto, nós estamos nos preparando. E, como que eu disse para você, um povo de muita fé, um povo muito acolhedor naquilo que diz respeito à programação religiosa. Então, a gente está vivenciando aí. Todos os dias a gente tem missa, né? Hoje é quinta-feira, na sexta a gente tem missa também, 7h30. No sábado, último dia da novena, 7 horas. E no domingo, a grande celebração, né? E celebração tem que ter festa. Né? Então, nós vamos ter 2 missas. Meio-dia, né? Um horário mais alternativo, porque a gente vive uma realidade de um povo trabalhador, que às vezes não consegue, trabalha em horários tão difíceis, né? Tão difusos. Então a gente vai ter uma missa meio-dia e a missa maior às 16 horas. Missa, procissão, né? Missa festiva, como a gente chama aqui, solene, né? Missa solene. O padre São Miguel Arcanjo, ele é um anjo, é um arcanjo. Isso, é um Como arcanjo. Que são as hierarquias que funcionam? O senhor sabe falar? Não, sabe não. Mas os arcanjos tem, mas tem que pesquisar e trazer de cabeça. Na história da igreja vê São Miguel como guerreiro. Isso, é o defensor. Defensor. Né? Isso, que foi mandado por Deus. O arcanjo é aquele que tem uma missão. Né? Ele foi mandado por Deus para combater aquele anjo rebelde, que é o Lúcifer, né? Que se rebelou contra a vontade de Deus. Ele tão fiel na sua missão, tão fiel nos projetos dele, que de fato ele se entregou ali ao projeto de Deus também e recebeu a grande graça de combater o mal, né? Isso é muito importante. E nós que somos devotos, a devoção, o que é? A devoção é a gente pedir intercessão é isso? Sim. É uma intercessão. É a intercessão, é a inspiração, é a gente olhar para aquele que soube vencer o mundo e abraçar a graça de Deus. Quando a gente fala do santo, não é que a gente adora santo, não é isso, né? Muitos vão dizer isso. A gente olha no santo e vê aquele modelo inspirador, vê aquele modelo de santidade que consegue vivenciar esse amor de Deus, que consegue passar tudo aquilo e entender aquela que é a vontade de Deus também. O santo é uma referência, né, É uma referência, Porque é isso. O pessoal entende, a igreja nunca ensinou que a gente deve adorar outra coisa, não existe isso, né? Adoração é só a Deus. E mesmo porque não tem nada a ver um santo com Deus, mas é igual o senhor falou, a gente tem uma referência de ver que um humano conseguiu fazer a vontade do Pai, que é aquele ser de santo como meu Pai é santo. É isso, mais ou menos isso, né, Pai? É isso, viver na comunhão dos santos, que esse é o nosso desejo do céu também. E o purgatório? O senhor pode falar um pouquinho para nós do purgatório, né? O purgatório eu acho que é o lugar que nós outros talvez deveremos ir. Porque quem purga se salva. Né? Se a gente for pro purgatório ainda... Só tem uma porta do purgatório, é pro céu, né? Pro céu, não tem outra, né? Então, o purgatório é um lugar que não tem tempo, que não tem espaço, mas é a nossa purificação. Né? Apesar de tudo ainda, né, claro, nós precisamos nos purificar das consequências. Por quê? Eu lembro da confissão. A confissão apaga os pecados, não apaga as consequências. Sim. As consequências dos nossos erros a gente vai ter que pagar. Então, esse purgatório é essa paga que a gente tem que fazer. Eu brinco sempre com os meninos, né, os jovens principalmente, né?
olha, reze pra gente ir pelo menos pro purgatório. Porque quem purga se salva. Eu falo, o purgatório é a maior prova da misericórdia de Deus. Mais uma vez. Não tem como. A gente só não vai ser salvo se não quiser. Se não quiser. Se dizer pertinentemente na sua vida, eu não quero ser salvo. Eu não quero alcançar a graça de Deus. Porque dentro daquilo que a gente aprende, o céu é puro, a pureza, né? Sim, sim. E como que um ser humano vai... A gente não tá pronto, tem que se limpar, né, pai? Tem que se purificar mesmo. Se não existisse o purgatório, nós tava enrolado. Com certeza o inferno... Nós somos muito falhos ainda, a gente precisa muito da graça de Deus mesmo. Ô padre, o Apocalipse quem escreveu foi o São João. Isso. E São João mesmo que escreveu o Evangelho. O Evangelho. Foi tudo na mesma época. Foi naquele mesmo contexto, né? Ele foi preso, né? Que aí ele fala em Patmos lá, né? Então foi mais ou menos naquela mesma época, assim. E dentro do Apocalipse ele fala, então ele teve visão. Deus mostrou para ele algumas coisas. Ele teve uma revelação ali, né? Uma mística ali, né? Que acima de tudo a gente já fala do Apocalipse, é o livro de pôr medo. Não o Apocalipse é para mostrar que apesar de parecer que fica aquele conflito, aquela coisa, apesar de parecer que o mal vai vencer, no fim, Deus que vence. Né? É isso que talvez é a grande mensagem. A salvação, ela vem de Deus e pode aparecer nesse mundo que a gente vive tão conturbado, pode parecer que o mal vai vencer, mas Deus vai vencer também por nós. O livro de Daniel também tem muito misticismo, assim, não tem? Ele é apocalíptico, ele tem a linguagem, ele está dentro da literatura apocalíptica também. É legal. Esses dias eu estava lendo, eu gosto de ler a Bíblia também, e eu estava vendo em números lá e eu até falei, aí, como que a gente presta atenção? Aquela passagem que os hebreus estavam no deserto e começou a sair cobra demais para picar eles, né? Aí Deus manda Moisés falar para o povo construir uma haste com uma serpente de bronze. Quer dizer, mandou fazer uma imagem também, né? A gente fala que Deus não manda construir imagem, eu já vi um trem... E aí depois no Novo Testamento, Jesus falando, assim como... Foi Jesus que falou em Lucas, né? Assim como Moisés... Cristo... essa é a prefiguração do Cristo. Porque qual que era o propósito da serpente? Olhar e não morrer. Isso. Então quer dizer, quem que é levado para nós no Novo Testamento? O Cristo na cruz. Então quem olha para a cruz de Cristo e vê naquilo o projeto de salvação, se salva. Igual o da serpente, que não morria. Ô padre, mas na época os apóstolos, acho que... Ou na época era muito difícil entender isso, não é? Sim, mas até hoje. Né? Eu acho que para dizer a verdade, eu acho que é mais fácil entender hoje do que antigamente. Antigamente. Não, pensa no tempo dos apóstolos. Quem são os apóstolos? A gente vê, um era pescador, poucos tinham formação ali, talvez Mateus, Lucas, que tinham uma formação ali, mas poucos tinham conhecimento. Né? Os apóstolos nos provam que Deus escolhe aqueles que Ele quer para a salvação e vai capacitando e vai dando força. Eu chamo Pedro, né? Pedro tem uma tradição muito forte, né? Não só na igreja, mas na minha família. Meu avô chamava Pedro, eu tenho um tio que chama Pedro. Legal. E eu chamo Pedro também, né? Então nós carregamos esse nome com muito orgulho, né? Como diz, tem que carregar muito forte esse nome. E a gente olha na figura de Pedro. Às vezes eu olho para minha vida e falo, nossa, eu me pareço muito com Pedro. Pedro era teimoso, Pedro era bravo, Pedro era reativo. Mas é aquela coisa, com todos os defeitos de Pedro, ele foi escolhido para ser o sucessor de Cristo. Então, quer dizer, é a misericórdia de Deus que vai preenchendo o nosso coração, é a misericórdia de Deus que vai nos dando a força que é tão necessária também para cada um de nós. O padre, e na lógica, a gente vê dentro da história mesmo, não existia, na estatística, se fosse para pôr no papel, era impossível o cristianismo acontecer, né? Não. Porque cresceu debaixo de um poder... que matava eles, que eram os romanos ali. Que até... A igreja foi ter a sua autonomia com Constantino. Falar que a igreja é de Constantino. Não. O que Constantino fez? Ele permitiu que houvesse religião. Porque os primeiros cristãos... Livre, né? Não é que foi também do Império, não. Os outros acham que ele que pôs do Império. Não, foi depois. Isso. Né? Ele deu uma permissão para que as pessoas pudessem, vamos dizer assim, manifestar sua fé. Ele fez com que eles parassem um pouco de perseguir os cristãos. Isso, a questão foi o seguinte, ele deu a permissão para que o povo tivesse uma fé. Não é que ele institucionalizou, porque o povo, até Constantino, vivia nas catacumbas, escondido, né? Os cristãos viviam escondidos e, como se diz, e cresceu tanto, é impressionante isso. Eu tenho comigo, Marcelo, que se não for, a própria palavra de Deus vai dizer, se não for de Deus, ela vai se destruir.
né, os apóstolos mesmo não dariam a vida por um projeto que fosse falho. E tanto é que tantas e quantas pessoas, a gente vê na história da igreja, tantos e quantos mártires. Não faz sentido, né, padre? Se não fosse... Desse tempo também, a gente olha que doaram a vida, morreram pelo nome de Cristo. Então, quer dizer, não tem como a gente pensar nisso não, e não pensar que não é obra de Deus, não. Ô padre, fala um pouquinho da família do senhor. O senhor pode falar? Como o pai do senhor, como foi a infância do senhor, como o senhor foi criado? Bom, como diz, nasci na cidade de Colina, né, estudei, né, como todo jovem e tal, né, meu pai Marco, minha mãe Solange. Meu pai foi policial militar. Militar? Isso, 30 anos quase, 29 anos e meio, em Colina. Né? Então, quer dizer, eu sempre tive boas referências em casa. Meu pai ali, a questão do militarismo, eu sou fã também, se perguntar assim, eu sou fã da polícia militar. Né? Para mim, eu olho como uma vocação, porque meu pai doava a vida dele pela vida dos outros. Né? E minha mãe trabalhou, né? Hoje minha mãe já está em casa, está aposentada também, meu pai também já aposentou. Né? Minha mãe trabalhou em algumas empresas ali e tal. Minha mãe veio de roça, de fazenda. Então, quer dizer, eu tive o equilíbrio ali do meu pai nessa questão da seriedade. Eu levo muitas coisas muito a sério. Assim, eu brinco que eu levo muito pro lado militar as coisas. Para mim tem que ser certo, e o certo é o certo, e não tem muita negociação com isso. E a questão da minha mãe é a questão da religião. Como disse já em outras vezes aqui, né, dos meus avós maternos eu tive de fato a referência de fé, né? O seu pai, assim, quando o senhor falou que ia ser padre, levou de boa ou não? Nossa, super de boa. Meus pais, né, tanto meu pai e minha mãe, sempre apoiaram naquilo que eu decidisse, né? Como diz. Eu não posso dizer que não, mas meus pais, eu sou padre hoje por causa deles também, né? Diz outro. Muitas vezes meus pais me apoiaram de tantas e quantas formas para eu poder chegar também. Né? Até hoje apoio. Né? Do meu pai a gente tem a segurança, da mãe a gente tem um amor, né? De fato. O pai do senhor, por ser militar, era disciplinado. Sempre foi assim. Sempre foi questão de horário comigo, né? Mas você conseguiu ter disciplina? Não, eu consigo. Ixi, até hoje. A questão horário comigo é uma coisa sagrada. E junto da personalidade também. Horário comigo é uma coisa sagrada. Buscar fazer as coisas certas ali. Né, valores, condutas e tudo mais, eu aprendi muito do meu pai também. Né? A gente foi construindo a personalidade. Eu acho que isso aí tinha que ter nas escolas, viu? Você fala que tinha antigamente. Eu não sou tão velho. E teve uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. Eu vivi essa matéria aí. Mas não então, quer dizer, hoje a gente tem que rezar muito pelos jovens, né? Não é também, fazer uma crítica de pensar que a minha geração era melhor, nem que a sua era. Mas a gente precisa de valores. Eu acho que é o que se perdeu, valores. Né? Os pais não têm mais valor, os professores não têm mais valor, né? Os policiais não têm mais valores, certas coisas não têm mais valor. Né? Só que, graças a Deus, eu tenho sentido que se levanta, pelo menos na religião, uma geração diferente. Não sei se você percebe isso. Né? A gente percebe uma geração que está se levantando, uma geração piedosa, mariana, mariana, e que leva o nome de Cristo para longe. Eu acho que se cercar disso, por isso que eu te parabenizo pela sua iniciativa de trazer pessoas e por trazer eu também, porque eu tenho que me adequar a isso. Eu não posso ser o padre mais só da igreja, não dá mais para ser o padre da igreja. Eu tenho que ser, né, o padre às vezes das redes sociais, o padre dos podcasts. A igreja pede isso, não pede, padre? Pede, e assim... E é bonito a gente pensar, tem os padres mais tradicionais, que eu digo que são os padres mais antigos, isso não é o caso, né? Não é questão de velho, de novo, não é isso. Mas os padres de um jeito, os padres de outros, padres da mídia, os padres... Então, quer dizer, todos eles colocam-se diante da graça de Deus também para poder anunciar, né? Como diz, para que o nome de Cristo seja anunciado. Isso aí tudo que o senhor falou, eu acho que assim, é só diferenças de linguagem, porque todos têm que levar a mesma tradição, mensagem, não é a mesma mensagem? A mesma mensagem. É que a gente tem que pensar. Né? Eu falo assim, eu convivo com o Padre Evandro. O Padre Evandro é de uma formação não diferente, mas de tempos diferentes. Ele estudou no mesmo seminário que eu. No começo ele estudou em Brodowski, mas depois ele estudou até alguns professores dele foram meus também. Mas, então, quer dizer, e eu convivo com ele. Então, quer dizer, eu aprendi no seminário a teoria, mas eu aprendi muito a ser padre com o Padre Evandro. Porque, como diz, a gente aprende a ser padre sendo padre. Então, a gente conviver com isso, e eu procuro sempre na minha vida,
né? Porque é um pouco daquilo que eu fui criado, sempre escutar as pessoas. Eu gosto de escutar histórias, mas escuta histórias da tua família aqui, né, da algodoeira, aquelas coisas, entendeu? Então, escutar histórias, isso faz parte. Quem foi teu pai, teu tio? Então, quer dizer, eu falo assim, eu vejo o Dr. Mate, eu vejo que é a história viva de Miguel Lopes. Teu pai, como diz, eu conheci mais no final ali, até ele conferir a unção. A última unção quem deu no seu pai fui eu. Então, quer dizer, aí eu falo assim, a gente olhava e fala assim, da tristeza de perder uma lenda viva. A história viva de Miguelópolis estava ali. Da construção de um povo. Então, você conhecer pessoas que podem nos contar a história, nos fazem crescer. Isso é tão importante. Eu falo que se a gente pensar também na salvação como uma grande história. Por quê? Deus se revela na história. Sim. Deus se revela na história. Isso é importante a gente ter em mente também. Jesus usava parábola, né, padre? Acaba sendo uma pequena história, né? Mas porque ele usava de uma linguagem que o povo entendia. Entender, né? O grão de trigo, né? A semente de mostarda. Era que o povo conhecia. E a mensagem, como se diz, era anunciada. Que esse é o grande desejo de Deus também. É perfeito isso. Ô padre, e o senhor mora na casa paroquial, né? Isso, com o padre Evandro. Isso. E como que é a convivência de vocês? É só vocês dois, não? Isso, a gente moramos nós lá, ele e eu, né? A convivência é muito tranquila, né? O padre Evandro, como diz, ele, para mim é experiência, né? Como diz, se eu tenho dúvida é ele que eu consulto, ele, né? E ele conhece, por ser daqui, ele conhece cada canto da cidade, cada pessoa. Né? Tanto é que assim, ele para mim é um pai. De fato, vocês batem papo lá? Nossa, assim, não? Fala de política também, de futebol. O senhor gosta de esporte? Gosto de esporte. Né? Torço pro Santos, né? O Santos tá aí meio complicado, mas enfim, vai subir esse ano. Mas a gente conversa, horário de almoço a gente faz junto, café da manhã, jantar, alguma coisa. É o momento da gente conviver, né? Claro. Né? Que acima de tudo é uma fraternidade. A gente tem que ter uma fraternidade presbiteral. Claro, ele é o superior, né? Como pároco, ele é o superior, mas a gente é padre igual. Sim. Né? Mas, de fato, com toda a experiência, com toda a sabedoria dele, né? Ele me ajuda. Como diz, eu aprendi a ser padre com ele. Eu aprendi no seminário, claro, as teorias, mas como diz, a gente brinca, mas ninguém ensina a fazer quermesse. No seminário ensina, tá? Se ensina você a confessar, mas é aquela coisa, como é que você vai resolver? Muitas vezes é aquela coisa, padre, tal coisa. O que eu faço? Não, você vai por aqui. Ele, com toda a sabedoria dele, com todo o conhecimento dele, ele consegue passar para nós essa grande sabedoria. Ô padre, o senhor faz algum tipo de esporte, alguma coisa assim, não? Olha, eu tento manter alguma regularidade na caminhada, né? O senhor faz caminhada? Pela saúde, né? Por isso mesmo. Para evitar os problemas de saúde, para cuidar daqueles que a gente já tem, né? Então, eu procuro fazer caminhada. Eu gosto de caminhar aqui nas duas pistas aqui, que é um lugar gostoso, né? Um lugar tranquilo, né? E está muito adequado aqui para nós fazermos caminhada também. Então tem que cuidar, né? Não é só cuidar, cuida da saúde psíquica, cuida da saúde física, cuida da saúde mental e espiritual. Na vida do padre tem que ser equilibrada. E a gente tem que cuidar do corpo, é o templo, né? Tem, o templo do Espírito Santo. E se a gente descuidar, porque aquela coisa, a gente às vezes como padre, se a gente não tem esses momentos. Que eu falo que assim, muito mais que exercício, é um lazer também. Eu saí, como diz, eu venho sozinho e tal, venho escutando a minha música, gosto muito de rádio, né? Eu gosto muito desse universo do rádio. Né? Então venho escutando rádio, às vezes escuto a rádio da minha cidade, tem alguma notícia, alguma coisa, para me inteirar também, porque eu como eu disse, eu gosto muito das histórias das raízes. Eu não desconecto da minha raiz, que é Colina. Apesar de até ser miguelopolense, eu tenho até título. Ó. Que legal, mas também... Pois é. Então, quer dizer, não tem como a gente se desconectar das nossas raízes. Isso porque alguém sem raiz, uma árvore sem raiz é uma árvore que tomba. É verdade. De fato, então, escutar lá. Então, esse exercício me ajuda também. Cuida da cabeça, do corpo e, claro, né, do templo do Espírito Santo, que é cada um de nós. O senhor falou em criar raiz. Quando foi difícil para o senhor sair da cidade do senhor para estudar? Porque o senhor não estudou lá não, né? Não, eu estudei em São José do Rio Preto. Primeira vez que o senhor saiu? Saí, não. Primeira saída. Mas foi tranquilo? Para dizer a verdade, não é que foi difícil. Não posso falar, nossa, foi uma coisa de outro mundo. Mas dias assim se assusta, porque eu saí de uma cidade de 19 mil habitantes para morar em São José do Rio Preto, com quase 500 mil. Só que Rio Preto é muito gostoso. Eu me adaptei muito fácil a Rio Preto. Né? E gosto de Rio Preto. Hoje, se for falar assim,
Um exemplo, se pudesse escolher um lugar, não é longe disso, mas para morar, eu moraria em Rio Preto, que é uma cidade grande com aspecto de cidade pequena, de cidade, né? Do interior. Interior. Então eu me adaptei muito fácil. Mas o seminário, como é algo que é mais fechado, você fica lá, e ao fim de semana a gente sempre voltava ali, então quer dizer, não foi falar que foi fácil, mas também não foi um bicho de 7 cabeças, não. Eu falo porque o senhor, cidade pequena, às vezes tem essa dificuldade um pouco, né? Mas o senhor hoje, por exemplo, o senhor conseguiu fazer raiz em Miguelópolis também, né? Sim, nossa. Como eu disse pra você, eu gosto de escutar histórias. Quando você se apropria da história, você faz parte dela. É verdade. Então, quer dizer, a gente fala da política, a gente entende de política, a gente entende, né? A gente conversa de política, a gente conversa das histórias, a gente conversa das pessoas. Né? E entender isso faz você fazer parte, como diz, você se enraiza naquilo que é a história do povo, que é a história da cidade também. Como diz, não tem como morar em Miguelópolis e não conhecer Miguelópolis, não saber a história, como que surgiu, o porquê da tão famosa algodoeira, por quê? Porque aquele lá, o Padre Evandro estava esses dias contando, a gente voltando da casa do irmão dele, que é ali perto, né? Ele falou, olha, eu lembro que aqui tinha os algodão que chegava, era coisa de caminhões, era um montão, quer dizer, e quanta gente trabalhou ali. É verdade. Porque todo mundo, numa certa idade, passou pela... Então, quer dizer, como é que eu tô em Miguelópolis e não conheço? Faz né? parte da história mesmo. É verdade. Tá inerente mesmo, tá ligado, não tem como. Tudo tem um porquê. A história dos padres que passaram, sim, né? Sim, Padre José. Padre José, eu não o conheci, era criança. Não, ouviu falar dele, do Padre José. O Padre Bravo, o Padre Espanhol. Eu conheci o companheiro dele, que veio também da Espanha, Monsenhor Antônio Sant Clemes Torras, que morava em Olímpia. Era referência. Olímpia, ele ficou quase 60 anos em Olímpia. Nossa, 60 anos? Em Olímpia. Ele é referência até hoje. Ele é saudoso lá. Então, um diz o outro, construiu a história. Ele está intimamente ligado, como o Monsenhor aqui. Ficou 20 anos. Muitos foram casados por ele, né? Muitos foram batizados por ele, né? Então, quer dizer, marcou a história. Como é que não conhecer a história dele? A história do Padre Manuel, a história do Padre Boanerges, a história do Padre Antônio Maria, que era muito mariano, como diz, está até sepultado aqui no nosso Antônio Maria, eu acho que ele que me batizou. Eu acho que foi ele. O Padre Antônio Maria. Muito mariano. Diz que ele era... Eu acho que ele era até da congregação mariana, alguma coisa assim. Então, quer dizer, como é que você... É a história, você fazer... Eu acho que assim, é falar o Padre Novo despreza a história. Eu prefiro preservar a história, porque quem preserva a história entendeu que não chegou ali, que não vai terminar com ele. Perfeito, e faz parte de estruturar mesmo. Perfeito. Né? Ô padre, eu quero agradecer o senhor, viu? Daqui a pouco o senhor tem missa? Pois é, temos que rezar o 7º dia da novena de São Miguel, a né? Novena. Ixi, o povo tá esperando, o nosso povo fervoroso aqui de Miguelópolis tá me esperando lá. Eu quero agradecer o senhor e muito obrigado pela ter dito sim para estar aqui com a gente, batendo esse papo e passando um pouco de conhecimento pra gente e fé também. Muito obrigado, senhor, que Deus abençoe, viu, pá? Que isso, eu agradeço, né? Como eu disse, é algo que eu gosto, é algo que me faz bem, e falar de Deus, falar das coisas de Deus para nós é fundamental. Deus abençoe sempre, obrigado aí pela oportunidade, né? E sempre que precisar, estamos à disposição. Então tá bom. Nós vamos passar para outro estúdio ali, nós vamos bater mais papo lá também, perfeito, viu, Padre? Muito obrigado. Deus abençoe. Quero agradecer você que ficou conosco até agora. E quem não é inscrito no canal, que se inscreve, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo Metamorfose.